A gente pode fazer esse quadro, inclusive, então, para as pessoas falarem que nome que pode chamar esse quadro, que é o primeiro. Pode botar uma caixinha também, né, galera? Isso, vamos lá. Fala devagar, não porque você fala muito rápido. O que eu quero te pedir pra você falar devagar? Porque a ideia do podcast, eu vou te interromper. Porque você vai estar me respondendo, aí eu vou fazer uma pergunta em cima das suas respostas. Mas não adianta você ficar me cortando, não, né? mas é porque você não deixa ninguém falar. Sim. Se você fizer um podcast e não deixar o convidado falar, pode sim, amor, lógico que você vai falar pra caralho. Porque você vai ser a entrevistada, eu vou te entrevistar. Tá bom. Mas é porque eu sei que você fala muito rápido, não fala tão rápido, pra eu poder te perguntar. Pode ir, Juan? Tá gravando? E sejam bem-vindos ao nosso podcast, ainda não batizado. Então, a primeira coisa que eu vou pedir antes da gente começar, obviamente, é para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar seu like, deixar seu comentário. E o comentário hoje é o seguinte, sugestão de nomes para a gente batizar, né, o podcast nosso aqui da Auto House. E o tema desse podcast e dos outros que nós vamos trazer foi algo que a gente pensou, a gente matutou durante muito tempo. Pegamos referências de outros podcasts que a gente acha legal. E como a gente já mostra carro o tempo inteiro, a gente já fala de carro o tempo todo, o foco dos podcasts da Auto House aqui não vão ser automóveis. O podcast vai ser sobre o que você faz. Já viram aqueles vídeos, aqueles memes que o pessoal às vezes aborda a galera que tem carro legal na rua e pergunta para a pessoa, você faz o que na vida? Então o tema dos nossos podcasts, dos episódios que vão aparecer aqui, são exatamente esses. Então a gente vai trazer convidados, amigos, clientes e obviamente para estrear, para dar a largada, o podcast número 1 é da pessoa que todo mundo ama, que todo mundo admira, a pessoa que transformou essa empresa no que ela é hoje, a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Marmelada, isso é marmelada. A pessoa que é a mamãe dos meus filhinhos. Mamãe do ano. Senhora Bárbara Tomasi. Muito prazer. Palmas. Ó, o primeiro combinado aqui é o seguinte. Aqui eu vou sair do papel de marido, vou sair do papel de seu sócio e você é apenas o seu entrevistador. Tá, e eu só respondo o que for perguntado, hein? Então tá bom. Bom, então vamos começar. Bárbara, é o seguinte. Bora lá. Primeiro com o nosso tema. Conta aí pra galera o que você faz da vida, pra começar. Bom, eu sou sócia da Auto House, né? Junto com o Alex. A gente criou, pensou nessa empresa, imaginou, idealizou, né, ela há 2 anos atrás. E a Auto House, na verdade, já existia, né? Só que num outro modelo de negócio. Então a gente queria realmente expandir, crescer o nome da marca no Brasil inteiro. Na verdade é no país inteiro, mas isso aí fica para depois, por enquanto no Brasil inteiro. Então eu tive a ideia de expandir a rede, né, com franquias, com pessoas que faziam sentido em representar-nos em outros estados, né, em representar a Auto House em outros estados. Então, hoje eu sou a gestora da empresa, né? O Alex fica na área comercial e eu faço a gestão das franquias, gestão da nossa unidade própria, que fica aqui no Rio de Janeiro, que é onde funciona a matriz. Show de bola, bom demais. Bom, retroagindo um pouco, né? Antes de você ter a ideia da expansibilidade, né? Uhum. Eu queria que você contasse quem é a Bárbara, como a Bárbara chegou até aqui, quem foi a Bárbara anos antes da Auto House. Queria que você contasse. Deixa pra depois. Primeiro fala essa parte aí e eu vou perguntando ao longo Isso aí é muita coisa. Você vai querer que eu fale tudo mesmo? Ué, estamos aqui pra isso. Podcast é pra isso. É uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. Tá? A Bárbara é uma menina
que vem... Menina, você foi muito gentil. Menina, tá não. Me chamando de Esse velha. barrigão aí. Não, Menina, pô, você não é mais não. já tá me chamando de velha. Puta merda, já vou embora, tá? Tchau. Ó, a Bárbara é uma menina simples, de origem simples, de família simples, mas criada com muito amor, muita dedicação por uma mulher muito forte, que chama Maísa, que é minha mãe. E, bom, eu saí bem do zero mesmo, né? A minha vida começou totalmente zero. Eu já fui atendente de telegás, então eu anotava os pedidos, o endereço do cliente ligava, eu sempre comunicando, né? Falava muito bem, sempre tive essa questão de comunicar. Você sempre foi uma pessoa que... Sempre fui uma pessoa que estava ali conversando, falando com pessoas, interagindo, sempre fui comunicativa desde nova. Então, o cliente ele ligava para pedir o gás, eu anotava o endereço, falava que ia chegar rápido e tal, e esse foi o meu primeiro trabalho. Depois disso, eu fui ajudante de dentista. No centro de Belo Horizonte, um amigo tinha uma... O que faz um ajudante de dentista? Não, eu nem sei se na verdade é uma auxiliar, né? O que essa pessoa faz? Gente, essa pessoa faz algo bem estranho. Tipo assim, porque eu era uma menina nova, relativamente nova na época, né? Tinha o quê? 18 anos, era praticamente de carteira assinada, era o meu primeiro emprego. Aliás, foi até antes de ter carteira assinada, eu nem tinha carteira assinada nesse emprego. Eu fui ser auxiliar de dentista. O dentista, ele fazia cirurgia, né? Ele era um cirurgião dentista. Então, ele fazia cirurgia, tirava o siso e tinha que ter uma pessoa ali com uma bandejinha entregando para ele o algodão, entregando os equipamentos que ele cortava a boca do paciente. Aí depois tinha que ter uma pessoa... Os dentes podres ficavam nessa bandejinha. Só dente podre, só coisa horrorosa no centro de Belo Horizonte, imagina só. Era bastante gente assim que chegava lá que precisava arrancar o dente porque realmente o dente já não aguentava mais, mas também tinha sisos, né? As pessoas geralmente tinham que tirar um siso, fazer uma cirurgia mais complexa, e eu ficava ali entregando os equipamentos, né? O que ele usava para fazer a cirurgia, e depois tinha que limpar a bagunça, né? Então quem limpava a bagunça era eu mesma. Então, muito sangue, né? Eu nunca tive frescura com nada na vida. Isso é uma característica que você, inclusive eu vejo você falando aqui com a nossa equipe, fala comigo mesmo de vez em quando, deixa de frescura. Isso é uma coisa que já vem desde muito tempo. Já vem desde muito tempo. Eu não sei se isso faz parte da minha trajetória, mas eu acho que é um pouco também de criação, né? A minha mãe, ela nunca teve frescura na vida com nada. Apesar dela ser extremamente limpa, minha mãe é chata com limpeza, né? Dona Maisinha é fogo. Mas ela é uma mulher que nunca teve frescura, né? O meu irmão também nunca teve frescura, a gente sempre batalhou, trabalhou. O meu irmão já foi frentista, né? Frentista de posto de gasolina. Então eu cresci num ciclo onde não existia medo, nem temor para nenhum tipo de trabalho. Eu lembro que quando eu era bem novinha, tinha ali os meus... Isso aí minha tia pode até confirmar. Tinha os meus, acredito que 13, 15 anos por aí. Eu não tinha condições de fazer o que os meus amiguinhos faziam, né? Minha mãe trabalhava para manter a gente, meu pai não ajudava e não ajudou com nada durante a nossa trajetória, minha e do meu irmão. Então, eu combinava com minha tia Loló, tia, vou fazer faxina na sua casa, vou arrumar a sua casa. Você me dá? Aí ela me dava R$30, R$40. Então, assim, a gente nunca teve medo do trabalho. Então, eu realmente falo muito isso para todo mundo que eu convivo, que você tem a possibilidade de ser de ser bom na sua vida. E você tem só uma chance de ser bom. Mas como assim, Bárbara, só uma chance de ser bom? A gente tem várias oportunidades na vida, né? Posso sair de uma empresa, ir para outra, mas não é assim que funciona. Ou você é bom, ou você não é bom. E em qualquer lugar que você esteja, executando qualquer tarefa que você esteja executando, você vai deixar prevalecer ali naquele momento se você é bom ou não. Legal. Eu gostei da parte que você falou do telegás.
que você falava pros clientes que ia chegar rápido. Falava, não, o cliente falava, não, meu gás, tô aqui cozinhando, meu Vai gás chegar acabou, agora. então é aqui mesmo que você vai comprar, você tá no lugar certo, ó, me dá seu endereço que eu já vou te enviar aí o gás, vai chegar rápido, você não vai perder seu arroz aí que tá aí no fogo. Legal, muito bom. E realmente chegava. Então, às vezes, quando o cliente tinha uma emergência, eu passava esse cliente na frente. Legal, Às legal. vezes, é. Bom, vamos lá, você foi assistente auxiliar de dentista, telegás, e aí como é que desenhou a sua carreira, né, depois dessas atividades aí, por onde evoluiu, que caminho você tomou, você estudou, você não estudou, como é que foi essa parte aí da sua vida? Essas atividades iniciais ali era para tampar buraco, né? Para suprir coisas de menina, né? De adolescente. Então eu fazia muito bem feito, por sinal, e decidi que iria fazer a faculdade. Eu sempre estudei, desde nova, nunca repeti ano, enfim, estudei em escola pública. Você estudou sempre em escola pública? Sempre em escola pública até a faculdade. Na faculdade eu fui para uma faculdade particular. Eu até tentei federal. Se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a passar na primeira etapa. Você fez faculdade de quê? Você fez vestibular para quê? Fiz vestibular para engenharia. Fiz em várias faculdades, passei em todas. Mas aí eu escolhi fazer na Faculdade de Engenharia de Minas Gerais. Entrei na faculdade bem nova, 17 anos, né? E me formei com 22 anos. Legal. Então, quando eu entrei na faculdade, eu consegui um emprego no shopping, né? Eu trabalhava no shopping, porque eu trabalhava com venda, novamente venda na minha vida. Você construiu já nesse iníciozinho de carreira aí, você já era vendedora. Já era vendedora. Gente, vendedor, o céu é o limite. Se você quer ser bem sucedido, a primeira coisa que você tem que saber na vida, para qualquer área que você for, pode ser uma área gerencial, empresarial, ou pode ser de fato venda. Você tem que saber vender, porque você tem que saber se vender em primeiro lugar. Verdade. Né? Então, igual você se vendeu pra mim quando a gente exato. Se conheceu, né? Mentira, porra. Eu sei que insisti demais. Então, vamos lá, eu fui ser vendedora de loja da Planet Girls, não sei se as pessoas aí vão saber que loja é essa, nem sei, era uma loja de Belo Horizonte, né? Não sei loja de roupa. Loja de roupa mesmo. Depois fui pra... É isso aí, trabalhei em 2 lojas de roupa, a outra não me lembro o nome. Esqueci, saiu da minha memória aqui. Trabalhei nessas 2 lojas com 18 anos, só que chegou um momento, até ganhava assim relativamente melhor, né? Conseguia tirar meus 2.500, 3.000. E essa grana você usava para pagar a faculdade ou alguém pagava? Não, essa grana eu usava para pagar minha faculdade, os meus cursos. Você estudava à noite, então? Estudava à noite. Eu trabalhava o dia inteiro, o shopping era de 10 ou 9, de 10 às... Enfim, começava 10, eu acho que terminava 4, 2... Enfim. E você trabalhava no final de semana também? Segunda. Terrível. Só que sábado eu trabalhava à tarde, porque eu estudava todos os sábados. Então, todos os sábados lá na faculdade, foi até um dos motivos que eu me formei até rápido, né? Eu me formei com 4 anos. Eu puxava a matéria. Então, eu puxava a matéria para acelerar, porque eu não... Eu faço uma brincadeira, eu sempre falo que você é uma pessoa muito acelerada. Eu tava até aqui, antes da gente começar a gravar, eu falei assim, ô Bárbara, fala um pouco devagar, que você fala muito rápido, pra eu conseguir te fazer perguntas. Mas eu tô falando devagar? Tá. Mas eu não sei, né? Mas aqui, esse negócio de velocidade, de querer, por exemplo, se formar mais rápido do que... Porque eu acho que o tempo padrão de engenharia, eu acho que são 5 anos. O normal são 5. Essa questão de, eu queria formar mais rápido, eu estudava sábado, isso sempre foi seu? Existe uma razão específica pela qual você tinha um intuito de se formar mais rápido? Como é que é essa questão de velocidade? Gente, eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, gente. Então eu tinha que formar rápido para eu ter alguma coisa na minha vida. Porque se eu não agilizasse, se eu não focasse no que eu queria, eu não ia chegar a lugar nenhum. Então não tinha... Minha mãe, ela trabalhava para sustentar a casa e 2 filhos, né? 3, porque já tinha minha irmã. Que minha mãe foi casada, né? Com 5 anos ela casou novamente. E, né, ela ainda teve mais uma filha. E ela é casada até hoje com
com o marido, com o Joe. Então, a família era grande. Então, eles não tinham condições de me dar. Meus amiguinhos iam viajar, ia pra balada, ia pra festa. Eu não tinha condições de estar ali, né? De vivenciar isso. Então, na minha cabeça, o que eu pensei? Caramba, ou eu trabalho ou eu me formo, porque pra mim, naquela época, o formar, estava muito ligada a melhorar a condição financeira. Porque quando você forma, né, você tem a oportunidade na empresa de ter uma promoção, né, de melhorar, de ir para uma empresa melhor. Naquele momento ali, só que na minha cabeça, desde sempre, eu já tinha empreendedorismo em mim, na veia. Então, assim, eu tinha uma cabeça de me formar, porque eu tinha um potencial de ganho melhor, e eu já tinha na minha cabeça que aquilo ali era por um curto tempo, e que eu iria sair da empresa, que eu tivesse feito uma carreira, conseguindo absorver, juntar um pouco de dinheiro, né, para ter o meu negócio. Sobre esse negócio, você tem algum sonho de jovem assim? Você tinha algum sonho de negócio específico? Eu tinha, inclusive existe ainda, né? Existe um modelo de negócio relacionado à marca, à roupa, né? À moda. Inclusive já existe esse modelo de negócio, eu ainda não coloquei ele para rodar, estou esperando o momento certo. Mas é o sonho de criança e que até hoje ele existe. Já tem marca, já tem nome, já tem tudo, tem até identidade visual. Mas é segredo, né? Mas é segredo. Ô, Bárbara, quem sabe um dia vai pro ar. Ô, Bárbara, vamos lá. E aí você fez a faculdade de engenharia, né? Naturalmente, acredito que você tenha direcionado a sua carreira para a área de engenharia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, assim, para a galera que está assistindo, primeiro que você quebra um ciclo ali padrão, né? Porque, puta, aquela menina que estudava de escola pública virou engenheira, né? Primeiro você quebra essa barreira. E aí, a menina que é engenheira, hoje ela trabalha com venda de carro. Eu queria que você explicasse essa parte um pouquinho da engenharia, como que você construiu sua carreira na engenharia, o porquê que você saiu da engenharia para poder trabalhar com carro. Eu queria que você falasse isso depois da gente falar da ideia. Tá, o que acontece? Como que foi construída a minha carreira? Começou com estágio, né? Tava comentando, eu ganhava ali no shopping em média R$2.500, R$3.500. Na época, eu ainda pagava minha faculdade, almoço, que eu ficava na rua o dia inteiro, janta, que eu ficava na rua o dia inteiro. Mas eu não poderia ficar ali só por causa do dinheiro. Eu precisava entrar na área. Então, o que eu fiz? Fui procurar um estágio. Então, Você ganhou menos de estágio. Qual foi a minha decisão? Porque eu acho que na vida nem tudo é dinheiro. A gente tem que ter um objetivo. E se você precisar retroceder para chegar no seu objetivo, você tem que retroceder. Você tem que saber onde é o seu lugar. E o meu lugar ali naquele momento era dentro de uma construtora. Porque senão eu não conseguiria atingir o meu objetivo de estar numa boa empresa quando eu me formasse. Né? Então eu retroagi, eu ganhava ali no estágio, era um estágio de 6 horas, que na verdade eu trabalhava entre 8 e 9 horas por dia, e ganhava R$1.500, que era o preço exato da minha faculdade. Então era como se você estivesse pagando ali, estivesse tendo um prejuízo com o pensamento objetivo de atingir seu objetivo. Eu tive um prejuízo, foi efetivamente isso. Eu decidi ter um prejuízo porque eu tinha um objetivo. Né? E não adiantava eu ficar na loja vendendo roupa, porque, né, senão, possivelmente você não ia ter mais nada fazendo ser a gerente da loja de roupa. Exatamente, eu precisava aprender a trabalhar na minha área, porque a faculdade não ensina nada, né? Faculdade, você sai dali com diploma, zero. Faculdade, você não sai preparada para o mercado de trabalho. Então eu quis de fato ir para o mercado de trabalho e fui. E desde que aquele lance de fazer bem qualquer coisa, quando eu limpava a casa da minha tia, eu era melhor. Quando eu atendi o Telegás, eu era melhor. Quando eu atendi o dentista, eu era melhor. E não foi diferente na construção civil. Né? Eu fui ser estagiária e até hoje eu converso com a menina que fazia auditoria lá e que me ensinou tudo que eu aprendi, que foi a Ana Carla. Ela falava, você foi minha melhor estagiária. E eu ouvia isso sempre, por onde eu passava.
passava, você foi a melhor tal coisa, você foi a melhor tal... Então, eu tinha isso em mim, né? Eu preciso ser a melhor no que eu fizer. Então, eu sempre tive muita boa vontade, muito disposta, eu sempre queria sempre estar ajudando, queria estar participando. Eu sempre aceitava desafios, inclusive, que não estavam no meu escopo. Né? Tinha um projeto novo na empresa, não era minha responsabilidade, mas eu que estava ali. Eu pegava. O pessoal me chamava de fominha. Agarrar a oportunidade, né? A oportunidade de aparecer. Qual era a oportunidade que eu tinha de aparecer para a minha diretoria? Fazendo o que não era da minha responsabilidade e fazendo bem. Melhor do que quem estava ali e quem era responsável por aquilo. Então, a minha estratégia para crescer na empresa foi exatamente essa. O que hoje em dia a gente vê ao contrário, né? A gente vê... hoje as pessoas elas se limitam demais. Eu reparo que, assim, a maioria das pessoas, elas se contentam com fazer aquilo que, de repente, foi solicitado, foi pedido e para por ali. E pelo que você foi contando, sempre na sua história, em todos os locais que você trabalhou, você sempre tentava entregar um pouquinho mais. Eu entregava muito mais. Muito mais. Então, eu fiz uma carreira aí de 9 anos na engenharia. Não foi em uma empresa só. Eu trabalhei em 2 empresas. Uma foi de construção pesada. Pode falar o nome da empresa? Pruma Engenharia. Lá de Formiga, Minas Gerais. Eu trabalhei, só que eu não trabalhava no interior, né? Na verdade, eu morei em São Paulo, morei em Santos, mais especificadamente uma cidade que chama Cubatão. Cubatão. Do lado de Santos. Cubatão é do lado de Santos. Se fosse bom, não começava com o CU, né? Isso aí. Morei lá durante 1 ano e pouco, finalizando uma obra lá, que era uma obra de ferrovia no porto, lá na Embraport. E você ficava ali no meio da obra, aqueles capacetes, botinha, como é que... Ali, eu lembro que quando eu te conheci, né, você trabalhava numa construtora, eu te via lá de botinha, ali você já botava capacete e obra. Ali obra é obrigatório, né? Na verdade, a bota ela não é um sapato, né? Ela é um equipamento de proteção. Então, o capacete é um equipamento de proteção, roupa de obra é calça jeans e blusa social fechada, inclusive por ser mulher, né? Então, ficava debaixo de sol, poeira, chegava em pé, batia o pé assim, era 2 quilos de poeira, assim. Se eu tivesse juntado, sei lá, o que eu ia arrumar? Era terra pra tudo quanto é lugar. Às vezes, lá era muito quente, Santos é muito quente. Quando você entra em Santos, por exemplo, lá no Porto, né, na Embraport que eu trabalhei, parece que você está entrando numa estufa. Então, os engenheiros também que trabalhavam lá, a gente sempre levava mais de uma camisa, porque a gente ia trocando. Uma encharcada... Não, você trocava camisa com os engenheiros? Não, pô, banheiro. A camisa molhava, a gente tirava, colocava para secar, vestia a outra. E ficava assim, revezando. De tão calor, parecia uma estufa lá. Então, é aquele negócio de não ter preguiça, não ter tempo ruim. Eu tava ali, eu tinha que inspecionar uma ferrovia. Eu tinha que dar um treinamento. Você inspecionava a ferrovia? Eu inspecionava a ferrovia. Criava procedimentos, inspecionava. Eu era a pessoa responsável por estar lá dentro da Embraport entregando toda a documentação que é necessária. Então, eu tava lá com um dos gerentes da Embraport. Era eu que fazia o meio de campo, a intermediação com ele ali, entre os documentos que eram obrigatórios para entregar a obra, que a fiscalização é pesada. Eu imagino, né? Entre os documentos, e para eles aceitarem os documentos, né? Então, além de eu fazer os documentos, conseguir as informações com a equipe, também tinha aquela questão de ter um bom relacionamento, né? Porque se você não tem um bom relacionamento, o cara vai botar dificuldade em tudo, né? Essa parte é interessante porque uma outra coisa que a gente, né, conversa várias vezes e é uma das coisas que, né, talvez eu seja uma das pessoas que mais te conhece, né? Aqui eu estou só como entrevistador, mas sou uma das pessoas que mais te conhece. Uma das coisas que eu sempre comentei com você, que é a sua habilidade de lidar com pessoas, né? Eu sempre falo isso. Falei, nossa, eu gostaria de ter essa... Eu tenho uma habilidade para lidar com pessoas, mas eu tenho um limite.
Eu tenho um limite e esse limite, ele é um limite bem longo. Ele não é pavio curto, limite curto, mas o limite, ele existe. Então, assim, eu tenho muita habilidade, inclusive, até se eu precisar chamar atenção, até se eu precisar discutir algum assunto, eu vou saber fazer isso com clareza e com algumas cautelas, né? É difícil eu explodir, mas eu tenho limite, principalmente na empresa, nos negócios. Eu sempre impus isso. Eu acho que também isso foi uma coisa que me fez chegar onde eu cheguei. Né? Por eu ser mulher, gente, estar na construção civil. É um ambiente totalmente masculino, que se você não tem habilidade, se você não tem essa questão de impor o limite, talvez você passasse desapercebida, talvez você estivesse ali ofuscada. Enfim, fala mais sobre isso. Imagina eu numa posição de ser uma mulher nova, porque eu me formei nova. Né? Me formei com 22 anos. 22 anos eu já estava trabalhando. Nessa empresa aí, por exemplo, você tinha mais ou menos que idade quando você trabalhava nessa? 24. Né? Então é muito nova, muito nova. Então é uma posição desconfortável. Aonde eu estou lidando com homens mais velhos, né, que eu, bem mais velhos, eu tinha cabeça branca lá, tinha cara de 50 anos. Chegava eu, tinha que falar que estava errado. Tinha que pedir para corrigir. E como é que era esse embate aí entre você, uma menina de 24 anos, com cabeça branca da engenharia lá, que tinha que entrar nesse embate com você? Nem sempre era fácil, né? Mas eu sempre tive aliados para fazer valer a minha palavra. Né? Então eu não joguei sozinha em momento nenhum. Isso é uma estratégia de vida minha. Eu nunca jogo sozinha. Eu sempre tenho aliados. Então eu era muito fechada com a diretoria da minha empresa. Era muito fechada com a engenharia da minha empresa, com o corpo de gestão. Os gestores, os gerentes da diretoria, eu era muito fechada com eles. Então eu sempre tinha um resguardo. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito em ter voz ativa, né? A segunda coisa que me ajudou muito de fato, ter estudado muito sobre tudo que eu ia falar. Então, assim, eu sempre fui uma menina... Desculpa te interromper. Essa parte, estudado muito para falar. Eu gosto disso porque eu sempre falo que o conhecimento, ele te faz perder o medo. Faz. O que eu fazia? Se eu tinha que inspecionar alguma coisa, eu nunca chegava lá totalmente alienada. Eu tinha certeza... E se fosse uma coisa que você não sabia, que você não tinha visto ainda? Eu não ia, eu não conversava, eu não falava enquanto eu não estudasse aquilo ali, tivesse certeza que aquilo ali estava errado e conseguisse provar através de um artigo, de projeto, porque em engenharia a gente trabalha com projeto. Então eu sabia ler projeto, eu sei ler projeto como ninguém. É difícil uma pessoa sentar... Novamente, aquela coisa de sempre ser a pessoa melhor ali. É difícil alguém chegar com um projeto, seja qualquer projeto, e discutir comigo esse projeto e eu cometer algum tipo de erro. Porque eu era auditora, eu não tinha espaço para errar. Eu não tinha espaço para sentar numa mesa com o dono de uma empresa, de uma das maiores empresas de ferrovia do Brasil, e errar. Porque senão eu ia perder a credibilidade. Então, sempre que eu falava que tinha um problema, que estava errado, eu tinha certeza. Então eu já chegava lá com segurança. Eu tinha segurança para falar com a pessoa. E eu falava com tanta segurança que eu acho que se eu tivesse errado, eu ainda... Passava! Eu acho que eu queria falar assim. Mesmo! Corrige. Só que também não é só falar e ter certeza e estar certa. Porque estar certa nem sempre quer dizer nada, né? No meu caso, o estar certa não era subjetivo, né? Porque existia um projeto por trás. Então não tinha como uma coisa, não é ponto, no caso da engenharia não existe ponto de vista. Engenharia é uma matemática exata. É uma matemática, número, é uma matemática exata. Quando eu falo de matemática, não é porque é número. É uma ciência exata. Estou aqui com um projeto, isso tem que ser construído dessa maneira. Conforme projeto. Então não tem meio termo. Mas a leitura de um projeto,
ela pode ser subjetiva, ela não pode ser subjetiva, mas a leitura de um projeto, ela dá margem, às vezes, para erro. Se você não tem uma interpretação, se você não sabe fazer uma leitura de um projeto, você pode errar. E é onde as pessoas erram. E é onde eu entrava. Às vezes, um mínimo erro trazia um prejuízo para a empresa enorme. Bárbara, você tem fama... Já sabe o que eu vou falar, né? Não. Você tem fama de ser braba. Braba no quesito brava? Ou braba de boa? Ou os dois? Ambos. Mas eu queria que você falasse do de braveza mesmo. Queria que você contasse isso aí. Afinal, depois dessa parte aí que você falou pra gente de ter que ter a certeza e tal, você é brava mesmo? Sou, mas... Desculpa. Eu sou brava, mas eu me considero... Na verdade, assim, eu acho que as pessoas me acham mais brava do que realmente eu sou. Eu costumo dizer que as pessoas não estão muito acostumadas, né, com franqueza. Verdade. Então, quando você As pessoas não estão... eu diria assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir, talvez, uma verdade. Isso, porque a gente, quando toca uma empresa, quando está lidando com valores altos agregados, que é o nosso caso, que está lidando com clientes, principalmente clientes, né, de alto padrão, não tem margem para erro. Então, existem critérios que eles têm que ser seguidos, né? E eu sou uma pessoa bem criteriosa e bem metódica, justamente para poder atender os clientes da maneira que eu acho que eles devem ser atendidos, porque é a maneira que eu gostaria de ser atendido. E que por diversas vezes eu não sou e me gera incômodo. Então, assim, quando eu estou lidando com a empresa, com os clientes, não é que eu sou brava, eu sou exigente, né? E se algo não sai da maneira que tem que sair, que a gente estipulou, ou que existe um procedimento, eu sou franca, eu falo abertamente, né? A minha braveza não é aquela braveza que eu vou gritar, que eu vou xingar, que eu vou espernear, que eu vou falar palavrão, isso eu não faço. Mas é uma braveza que, na verdade, eu sou uma pessoa franca. Né? Então, assim, se você não executou algo da maneira que tem que ser executado, você vai saber disso por mim mesma. Não vou ficar enrolando. Se o seu trabalho não está me atendendo, é por mim mesmo que você vai saber. Eu não vou falar para o vizinho, para a secretária, eu não vou falar para você. Olha, não tá legal, não tá atendendo. Eu diria, então... E, às vezes, a pessoa não está preparada, é isso que você falou. Eu diria, assim, que, na realidade, a Bárbara é uma pessoa que não está preocupada em agradar os outros o tempo todo. Não, zero, gente. Eu sempre tive essa característica. Mesmo que você goste da pessoa e o trabalho dela não esteja te atendendo ou ela esteja errando, você não vai se preocupar em agradar ela. Porque o ser humano tem essa mania de querer agradar. O ser humano tem essa mania de querer ser agradável. Não, eu não quero ser agradável. Eu não me importo em ser agradável. Desculpa aí. Eu não quero ser agradável. Eu acho que a gente tem que ser profissional. Agradável é você com a minha mãe, com meu irmão, com você fora do trabalho. Eu vou ser agradável. Dentro de um círculo de trabalho, a gente tem que ser profissional. A gente não tem que buscar agradar ninguém. A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Se você ficar o tempo inteiro querendo agradar as pessoas, você não vai se agradar. E aí não adianta. Entendeu? E aí não adianta. Muito bom. Bom, vamos lá. E aí, engenheira, debaixo do sol, capacetinho, bota, brigando com os cabeça branca. Conta pra gente como é que você veio parar, né, no mundo do automóvel, como é que surgiu isso, como é que foi essa tomada de decisão, foi fácil, foi difícil, foi simples, como é que você se adaptou tão rapidamente, que isso é uma coisa que eu comento, em várias oportunidades eu falo isso, que me surpreende a forma como você pegou o negócio de forma, assim, rápida demais. Queria que você falasse aí dessa transição e
Essa transição foi quando eu conheci o Alex. Na verdade, eu comecei a me envolver no meio de automóvel, não por mim, né? Mas por você. Uhum. Porque eu era engenheira, já tinha uma carreira, mas mesmo assim vivenciava o automóvel, porque ele chegava em casa e falava de automóvel. Almoçava, falava de automóvel. Dormia, acordava, falava de automóvel. Café da manhã, falava de automóvel. E eu, o que eu já falei, e eu repito, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sempre estou buscando aprender e eu sempre estou buscando ajudar, sem nada. Eu dava consultorias eternas para o Alex. Além de engenheiro, eu sou realmente formada em auditoria, então eu sou auditora, então eu entendo muito de processos, implantações, então assim, isso faz parte também da minha formação, né? Verdade, verdade. Então o Alex tinha uma loja física, né? E, cara, uma bagunça, misericórdia. Eu não tinha paciência para ver tanta desorganização e vendo muito e sentindo muito potencial que aquele negócio ali tinha. Então eu dava várias consultorias para ele, já cheguei a desenhar processos, lembra? Organogramas, processos, já cheguei a fazer listagem para treinar funcionários, enfim, eu sempre me envolvia muito, foi aí o meu início, né, com o automóvel. Era o início não remunerado, foi o início não remunerado, mas como eu disse, não é dinheiro. Novamente, é como você se comporta diante de qualquer atividade que você se dispõe a fazer. Eu me dispus a dar consultoria para o Alex, de graça. Chegava do trabalho morta, obra, Rio de Janeiro, calor de 40 graus, botina, calça, bota, dia inteirinho rodando a obra, subindo e descendo. Chegava em casa ali por volta de 5, 6 horas e ele chegava um pouco depois, a gente sentava na mesa para quebrar a cabeça do que podia fazer para melhorar o negócio dele. E eu me dediquei a isso. Nesse momento eu já comecei a aprender. Verdade. Você lembra? Lembro. Gente, eu não sabia nada de carro, nada. Se passasse um carro assim, qual carro é esse? Não sei. Eu realmente não sabia nada. Eu fui começar a entender por isso. Então eu me dediquei tanto a isso que eu acho que isso me deu oportunidade, sabia? Verdade. Eu acho que a minha dedicação para te ajudar me fez aflorar, sabe? Eu acho que dentro de mim, intrinsecamente, Tinha alguma coisinha ali que no eu te ajudar, eu vi uma oportunidade e foi onde veio a minha ideia do negócio que existe hoje. Porque essa ideia ela não viria se eu não me mergulhasse no negócio junto com você. Verdade. Então, A verdade, a ideia, né, ela tem muita relação com assim, com tentar consertar alguma coisa, resolver algum tipo de problema, né? Tipo de problema. Então, o que eu enxerguei, eu falei, gente, esse negócio não é escalável. Esse negócio não é escalável. Ele está dedicando, está se esforçando, ele não vai passar disso. Vai continuar tendo a loja ali, uma lojinha com No os carros. máximo, ele vai aumentar o tamanho da loja, vai aumentar a despesa, vai aumentar o faturamento, mas e o lucro líquido? Porque as pessoas falam muito de faturamento, né? Fatura não sei quantos milhões, mas eu quero saber qual é o seu lucro líquido. Dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso. Então, eu vi que não era escalável e eu comecei a pensar um pouco nisso. E esse projeto da Auto House hoje, ele surgiu e eu entreguei pro Alex sem ser sócia, sem nada. Não foi? Verdade. Só que ele tinha um sócio. Então, o sócio não abraçou o projeto porque, obviamente, a ideia era minha. Eu entreguei para ele, mas também não sou boba, né? Porque o bobo também não progride. Existe esse projeto, esse negócio aqui, eu quero tantos % para implementar na sua empresa. E o sócio não abraçou. E o projeto ficou na gaveta um ano ou mais. Não, acho que foi um ano. Não me lembro assim exatamente, mas sei que ficou na gaveta. Ficou na gaveta. A gente até chegou a cogitar, vamos colocar o projeto para frente com outro nome. Verdade. Mas eu acreditava que a força da marca era algo imprescindível para o negócio virar. Não é? Concordo, mas acredito também que se não tivesse a marca, teria dado certo da mesma forma. Eu acho que o grande barato desse nosso modelo de negócio
somos nós mesmos. Na verdade, a força da nossa... a chance de dar errado era zero. Mas a questão, Eu adoro isso. a questão é a seguinte, a gente talvez a gente teria que andar um pouquinho mais para estar onde a gente está hoje. O tempo, a marca, o branding, ela encurta muito o resultado, né? Se você tem uma marca forte, se você tem um branding forte, o seu resultado ele pode ser mais acelerado. Ele é mais acelerado, porque até você construir um brand, uma marca, o tempo seria maior, talvez. Talvez, a gente não sabe. Né? Tudo são suposições que, na verdade, não tem como cravar. Poderia ser um sucesso só por ter Alex ali, que era a cara do negócio, sempre foi a cara do negócio, né? Mas poderia não ser. Né? Então, é uma bolinha, mas eu acredito que o branding ele é muito forte. Bom, e aí você, né, entrou, começou a implementar essa ideia. Eu queria que você contasse um pouco de como que foi esse começo, tanto daquilo que era novo para você, porque muitas das coisas, naturalmente, você já tinha aprendido nesse processo que você me ajudava, mas falasse para a galera um pouco sobre o que foi difícil nesse processo, aonde você teve mais dificuldade de se adaptar, como que se desenhou essa caminhada, né? Quiser contar um pouco da história, de como que você foi construindo, tijolinho por tijolinho, do que a gente tem como Auto House hoje. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a pessoa ter dificuldade ou não é muito pessoal, sabe? Eu não costumo problematizar nada. E eu enxergo a dificuldade como desafio. E eu amo desafio. Eu amo quando uma pessoa me dá algo para fazer que eu não sei e depois eu já estou sabendo e eu entrego para ela aquilo ali. Muito bom, muito bem. Isso pra mim é muito bom, é prazeroso, é extremamente prazeroso pra mim. Isso é pessoal, gente. Eu acho que cada um tem o seu jeito. Pra mim é delicioso me darem tarefas que eu falo assim, putz, como eu vou fazer isso? E eu estudo e eu descubro como fazer isso. Pra mim é extremamente prazeroso a pessoa falar assim, não consigo resolver isso, mas eu pego e resolvo. Não, eu gosto de dizer que o sucesso ele está diretamente relacionado à sua capacidade de resolver problema. Então eu diria que assim, o grande empresário é aquele que consegue resolver a maior quantidade de problemas. Tudo para mim ali poderia ser problema, mas na minha cabeça não existe problema. Na minha cabeça, tudo pra mim era novo. Eu não sabia fazer nada, gente. Eu não sabia atender um cliente, vender um carro, entender de um carro. Eu não sabia fazer um post no Instagram. Eu não era dessa questão do Instagram. Eu não sabia como fazia um documento de um carro. Poderia ser tudo um problema, mas não era um problema, era um desafio. E eu tinha que aprender, né? Então, eu busquei muito aprender. Busquei muito entender do processo. É aquele negócio. Como é que eu ia ter confiança para conversar com o cliente? Não tinha outro jeito de ter confiança a não ser entendendo do que eu estava falando. Não, como é que você teria, por exemplo, a possibilidade de ter um franqueado, de tirar a dúvida dele, de dar suporte, se você não tivesse extremamente segura e habituada ali com o que você estava falando. Eu sugo muito de quem eu acho que sabe muito. Então, por exemplo, eu suguei muito de você porque eu te atormentava com milhares de perguntas. Eu não sei se você lembra disso. Tudo eu queria saber o porquê, como, de onde, tudo. Eu tenho esse perfil. Se eu estou conversando de algum assunto que eu estou com interesse, as minhas perguntas, elas são bem... Até, às vezes ele fala, não, mas como é que você fez essa pergunta? É porque... perguntar, gente, é vida. Pergunta é vida. O diálogo ele tem que ser feito de perguntas. Então, se é um assunto que eu estou querendo entender, eu faço o máximo de pergunta possível. Isso me desenvolveu rápido, porque eu era muito curiosa. E, às vezes, quando eu não tinha você do lado, Google. Sempre googava. E eu sempre fui uma pessoa assim. Você tinha o seu despachante. Eu não perguntava pro Alex, para ele perguntar o despachante. Oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara, esposa do Alex. Tô fazendo o primeiro contato contigo aqui. Agora
eu vou estar aqui à frente dele com as coisas, então eu vou estar com você tirando dúvidas e tal. Então, eu criei vínculo com o despachante, eu criei vínculo com o cara do transporte, eu criei vínculo com o cara do Detran, eu criei vínculo com os clientes. Eu fui criando a minha zona de conforto ali porque eu precisava ter aparato. Se o cliente me perguntasse se para transferir um documento, se para virar um documento para PJ precisava de um contrato social impresso e eu não sabia, Guilherme, precisa de contrato social? Eu perguntava para o meu parceiro. Eu não demonstro fragilidade. E para o cliente, sim, precisa de contrato social. Interessante essa parte de não demonstrar fragilidade, porque isso tem uma relação direta com a questão de credibilidade, né? Uma vez que você demonstra fragilidade, principalmente no nosso mercado. Eu não digo, só te cortando, eu não digo nem fragilidade, né? Porque somos seres humanos e em alguns momentos somos frágeis. Mas a palavra certa não é fragilidade, é demonstrar insegurança, incerteza numa informação repassada. Né? O fato de ser frágil ou não importa. Mas se você está dando uma informação para um cliente, você tem que estar 100% convicta de que aquela informação ali ela é a informação correta. Não pode ter dúvida. Só que eu não vou virar para o cliente e falar para ele, não sei, peraí, vou olhar. Isso não gera credibilidade. O cara fica inseguro. Porque se acontecer comigo vai ser o que eu vou pensar. Se uma pessoa que eu vendo, que eu compro roupa, eu pergunto que tecido é aquela roupa, ela me responde, peraí, eu vou olhar, mas assim que a pessoa não entende nada. E isso, nosso negócio é crucial. E às vezes nem é verdade. Às vezes a pessoa entende muito. Talvez ela só não sabe, naquela peça ali específica, qual é o tecido. Aí a pessoa perde a credibilidade com o cliente por causa, às vezes, de uma coisa muito mínima. Então, eu tinha a minha rede de apoios, eu tenho até hoje a minha rede de apoios para dar um atendimento de classe para o meu cliente. Para ele se sentir seguro. Por isso que você fala, sua conversão é muito alta. Não fala? Quantas perguntas talvez eu te faço no meio de uma venda minha? Hoje poucas. Tá, hoje poucas, mas antigamente várias. Sei lá, talvez na primeira, não sei contar, mas sim, eram várias. Eram várias perguntas que eu fazia para ele, não só para ele, pro despachante. O lojista, hoje em dia eu falo com o lojista, eu atravesso, eu não dou conta. Alex, pergunta o fulano, não, dá o telefone do fulano aí, eu vou ligar para ele. Oi, fulano, tudo bem? Bárbara aqui da Auto House. Hoje as pessoas falam comigo também. Então, você ter essa rede de apoio é muito bom, é muito importante para você estar amparado. As pessoas não têm que saber tudo. Isso é uma falácia, né? Eu sei tudo. Cara, se você sabe tudo, você não sabe nada. Já começa por aí. A pessoa que sabe tudo, esquece. Essa aí você descarta. Verdade. Na verdade, a gente não sabe tudo. Mas se a gente tiver uma equipe por trás que nos ajude a entender aquilo que a gente não sabe, quem vai ser beneficiado vai ser o cliente. Velocidade na hora de buscar informação. Velocidade na hora de buscar informação, agilidade na hora de atender. Não tem nada que fica para depois comigo. Meu, é tudo na hora. Né? Você me pede, Bárbara, pede o despachante isso, é na hora. Porque o depois, ele esquece, ele morre, né? Ele realmente fica para depois. E às vezes você pode perder uma venda, um cliente, uma oportunidade de negócio porque você deixou para depois. Bárbara, para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria que você falasse, se puder, né, lembrando que aqui eu estou só na posição de entrevistador, eu queria que você falasse quais são aí os próximos passos da Auto House. Eu achei que você ia me perguntar qual foi meu primeiro carro. Ah, é verdade! É porque como o foco não é muito falar sobre carro, né? O foco é falar essa pegada de o que você faz, como você chegou até aqui, etc. Conta aí, então, antes de eu fazer a pergunta, fala aí, conta o seu primeiro carro. Eu acho importante porque, assim, tudo que a gente faz é por um propósito. E, obviamente, eu estava ali trabalhando, dedicando, porque eu tinha um propósito. Né? E qual é o grande sonho de muitas pessoas? Não de todas, tem gente que não liga para carro, né?
Inclusive, Poucas, né? mas existe gente que não faz questão, prefere andar de Uber, ou prefere ter um motorista, enfim. Eu sempre gostei de carro, engraçado, né? Eu sempre quis ter um carro, mas por que eu queria tanto ter um carro lá atrás? Porque, gente, eu andava de busão mesmo. Mercedão, Scania. Mercedão, encostada no vidro assim, ó. Às vezes até dormia, já passei do ponto várias vezes. Então, pra mim, o carro, ele não tinha um papel de lifestyle ou de desejo, de tipo, nossa, eu quero ter uma Porsche. Não. O carro, pra mim, naquela época, lá atrás, ele tinha um papel de me dar um pouco mais de conforto. E eu ficava de obra em obra, porque eu não trabalhava em uma obra, eu geria várias obras, né? Eu tinha de 10 a 15 obras. E qual foi o primeiro? Conta que eu tô curioso aí, que eu não tô lembrado. E o meu primeiro carro foi um Ford Ka. Ford Ka, aquele baratinha. Aquele baratinha, aquele carro de Lego, né? Aquele leguinho, aquele baratinha. Foi o Ford Ka. Ele foi um carro bem baratinho na época, era um carro bem velho. Por sorte, eu não tive muito problema com o carro. Eu comprei um carro de um cara bem cuidadoso, o carro tinha até ar-condicionado. Não vinha do carro, mas o cara instalou um ar-condicionado no carro e foi meu primeiro carro. Legal, bacana demais. É isso aí. Bom, e hoje, né? Hoje é jambreira, né? Hoje é jambreirinha. Na verdade, a jambreirinha no início eu não gostei. Eu falei, a gente tinha uma X4 na blindada. Teve a X4, antes da X4 você tinha a X5, né? Eu tive a X5, aí fomos para a X4, que era blindada também, que era uma boa blindadora. Inclusive ela tá vendo, tá? Quem quiser, X4. Já vai. X4, maravilhosa, impecável, interior conhaque. É linda mesmo. Linda de doer. A minha paixão, não queria fazer do carro de jeito nenhum, mas agora com duas crianças, né, Bento e Benício, não tem jeito, a gente precisava dos 7 lugares e agora é a jambreirinha, tá? 4, blindada também. Bom, pra gente encerrar então, Bárbara, eu queria, se você puder contar, né, ou de repente dar alguma dica aí. Eu tenho recebido muitas perguntas no Instagram, porque eu fiz um anúncio ali antecipado no dia da emoção e tal, de que a gente está tirando a operação aqui da Mansão House. Então, diariamente, a galera me pergunta, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir uma loja? Vocês não vão? Vocês vão ir para uma outra casa? Eu sei que você não vai contar o que é, o que nós vamos fazer, para onde nós vamos, mas queria que você falasse um pouco aí sobre os planos para o futuro, qual é a tendência da Auto House daqui para frente. O que aconteceu foi o seguinte, a empresa cresceu tanto e a gente não tem mais estrutura para fazer crescer mais. A gente já roda hoje numa estrutura que está no limite do limite do limite. Só que a empresa está pedindo crescimento, né? A empresa está gritando por crescimento. E só que pra gente crescer não adianta, né? O lifestyle, a questão de estar aqui em casa é algo que ele nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai existir, porque vai sempre existir. Vai sempre existir Mansão House, né? A Mansão House, ela é eterna. Mas a gente está com plano, sim, de mudar a empresa de local. Não vou contar os segredos, mas os detalhes. Mas a gente vai, sim, expandir. Mas não vai ser nada comum, né? A gente não vai ter uma loja de carro. O objetivo não é ter uma loja de carro. E se vier a ter uma loja de carro, ela não vai ser só uma loja de carro. Show de bola! Obrigado! Obrigada! Eu acho que a gente estreou muito bem o primeiro episódio. Então, queria agradecer quem assistiu o vídeo aí até o final. Queria agradecer você. Agora eu posso chamar de amor, que agora eu não sou mais entrevistador. Agradecer você, meu amor. Obrigada. Obrigado por tudo. Bom, queria pedir novamente, pessoal, para deixar nos comentários a ideia de como vai ser o nome desse podcast. Como é que nós vamos batizar ele? Pod House, Cast House, não sei. Não pensei ainda, queria a opinião da galera. Os próximos episódios, como eu já adiantei, também serão com essa pegada, a gente descobrir o que amigos, clientes, convidados fazem, como é que eles chegaram a comprar os carros que a gente vende. Então eu queria convidar vocês já para o próximo episódio, agradecer
Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, comentar no vídeo. Um Obrigada. beijo, um abraço, valeu, obrigado. Valeu!